começar com um paradoxo daqueles, sabe? Imagina que um filósofo lá do século XVIII colocou na cabeça que o único jeito de consertar uma sociedade totalmente corrompida era pura e simplesmente pegar um bebê e tirar ele completamente dessa mesma sociedade. É mole? É um prazer dar o pontapé inicial em mais uma análise por aqui, onde a gente pega aquelas ideias bem complexas e transforma num papo claro e direto. O nosso foco de hoje é o clássico peso pesado Emílio ou da educação, do Jean-Jacques Rousseau. A gente vai decodificar juntos como ele desenhou a criação de uma criança lá do berço, não só como um manual de pedagogia, mas como um projeto político absurdo de usado. E para a gente sacar o peso real dessa obra, nada melhor do que as próprias palavras do Rousseau para dar o tom. Olha só. O homem civil nasce, vive e morre na escravidão. Pesado, né? Ele defendia com unhas e dentes que as pessoas já nasciam presas, sabe, acorrentadas mesmo por todas aquelas expectativas da sociedade. Olhando por esse ângulo, a educação deixa de ser só aquela coisa de ir para a escola e aprender matéria, e vira um ato de revolução gigante. No fundo, é uma verdadeira estratégia de libertação. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver como educar é sim um ato político. Depois vamos mergulhar nas 4 fases da vida do nosso aluno hipotético. A fase 1, evitando a dependência. A fase 2, aprendendo na prática. A fase 3, o valor da utilidade. E a fase 4, que é tipo um segundo nascimento. E para fechar, vamos discutir o legado que o Rousseau deixou para nós hoje. Bora lá? Começando pela nossa primeira parte. Educar é um ato político. Essa é, basicamente, a fase pedagógica do contrato social. Bom, o grande quebra-cabeça do Rousseau era como é que a gente junta a liberdade individual com a vida em sociedade sem criar uma tirania. O objetivo do livro dele não é, nem de longe, formar aquele aluno perfeito de escola, mas sim criar um cidadão autônomo, dono de si. E isso começa literalmente no segundo em que a criança nasce, tudo baseado na famosa tábula rasa. Imagina a mente do bebê como uma luz em branco, zerada. Eles não nascem com um chip de moralidade, eles só sentem o mundo na base do prazer e da dor. Por causa disso, o ambiente físico ali nos primeiros dias de vida é super formativo. E aí que tá o pulo do gato. Por ser formativo, ele é altamente político. Um simples hábito ruim criado lá no berço pode literalmente acorrentar a pessoa pro resto da vida. E isso nos leva à fase 1. Evitando a dependência, a infância como a nossa primeira grande luta pelo poder. Eu sei, parece até loucura pensar num bebê num campo de batalha, mas na real é exatamente isso. É a primeira disputa de poder da vida. Pensa bem, a única linguagem que um recém-nascido tem é o choro. Se quem cuida daquele bebê não entende direito o que o choro significa, a fragilidade natural dele pode virar rapidinho uma relação tóxica de mestre e escravo. Para fugir dessa armadilha, o Rousseau montou 4 regras bem rigorosas para aplicar antes mesmo da criança soltar a primeira palavra. Primeira, deixar a criança usar toda a energia natural que ela tem. Segunda e terceira, ajudar só com o que for necessidade física real de sobrevivência, cortando pela raiz qualquer tipo de manha ou fantasia. E a quarta, que eu acho genial, a gente tem que estudar e decifrar o choro. Tem que sacar a intenção por trás do berro para não deixar que esse choro vire uma ordem tirânica em cima do adulto. O foco total aqui é garantir a liberdade verdadeira desde o primeiro dia. Avançando agora para a fase 2, aprendendo na prática. É a meninice e o foco total no desenvolvimento do corpo. Chegamos na fase em que o menino finalmente tem noção de si mesmo, ganha força física e começa a correr para todo lado. E sabe o que o Rousseau faz com os livros e os estudos? Joga direto pela janela. Nada de botar a criança sentada para decorar regrinha de gramática, não. A tática aqui é o que ele chama de educação negativa. E por que negativa? Porque a ideia não é enfiar um monte de lição de moral na cabeça da criança, mas sim criar um escudo contra os vícios da sociedade. Para ele, dar um livro para uma criança é entregar um instrumento de miséria, porque força ela a usar a cabeça de outra pessoa em vez da própria. O aprendizado tem que vir de tropeçar, de cair, de ralar o joelho e viver o mundo real, sem aqueles sermões intermináveis dos adultos. E o coração dessa educação negativa se baseia numa comparação que faz muito sentido. A dependência das coisas contra a dependência dos homens. A dependência das coisas é fria, constante, é pura natureza. Imagina que a criança bate o joelho numa mesa. A mesa não bateu de volta por maldade. Foi só a lei da física em ação. Isso ensina o limite de um jeito real, sem gerar ressentimento.
Já a dependência dos homens, essa é complicada. Ela depende do humor de um adulto, é arbitrária. E isso sim gera manipulação, raiva, vício. A lição de ouro é: a criança tem que esbarrar nas regras inquebráveis da natureza e não nas ordens imprevisíveis de outra pessoa. Entrando na fase 3, o valor da utilidade. É a chegada da pré-adolescência e o despertar do intelecto. Toda aquela relação física da fase anterior prepara o terreno para um momento raríssimo na vida, que é quando a força da criança finalmente é maior do que as necessidades imediatas dela. A montanha-russa dos hormônios da puberdade ainda não começou, então essa é a janela de tempo perfeita, o momento exato para ligar os motores da inteligência. A regra aqui é super clara. Nenhum outro livro a não ser o próprio mundo, nenhuma outra lição além dos fatos. O garoto só aprende algo se souber responder a uma pergunta simples. Tá, mas para que isso serve? Quer aprender geografia? Ótimo! Então vai se perder na floresta e usa o sol para achar o caminho de casa. É a necessidade prática forçando a cuca a funcionar. E tem uma única exceção de leitura permitida aqui, o livro Robinson Crusoe. Por quê? Porque é a história definitiva de sobrevivência e invenção sem depender de ninguém. E para fechar com chave de ouro essa busca louca pela autonomia, o aluno precisa aprender a trabalhar com as mãos. O Rousseau decreta que ele deve ser um marceneiro. Mas por que marcenaria, né? Segundo ele, é a profissão que mais grita a liberdade. É um trabalho limpo, manual, mas que exige raciocínio e cálculo da mente. E o mais importante de tudo, é uma habilidade que blinda a pessoa contra as viradas de sorte do mundo. Um marceneiro pega um pedaço de pau, usa as próprias ferramentas e se sustenta. É independência absoluta, sendo cravada ali na prática. Vamos fazer uma pausa rápida só para olhar o desenho da coisa toda até aqui. Olha que incrível! Uma infância focada só na sobrevivência física, sem virar escravo de ninguém, uma meninice correndo livre, ganhando músculos e longe da corrupção social, e uma pré-adolescência afiando o cérebro e aprendendo um ofício. É a construção passo a passo de um ser humano que não precisa de absolutamente ninguém para ser completo. Ele cresceu numa bolha, totalmente protegido de problemas morais. Bom, pelo menos até chegar na próxima fase. E chegamos na fase 4, o segundo nascimento, a adolescência e aquele choque de realidade entrando na sociedade. Aqui a coisa fica intensa. É o clímax da nossa análise. Aquele garoto, criado quase como um lobo solitário, mas super inteligente e forte, finalmente tromba com a adolescência. É a hora inevitável de encarar a vida em sociedade. Aquele ensino no meio do mato não faz mais sentido agora. O jogo vira de cabeça para baixo. A missão principal deixa de ser a conservação de si, ou seja, de só cuidar do próprio umbigo, e passa a ser a conservação da espécie. Sabe aquelas aulas teóricas que eram proibidas antes? Pois é, agora elas são vitais. Ele precisa estudar a dor, a religião, a história humana, tudo isso para poder olhar para os desastres que a sociedade já fez e não repetir os mesmos erros trágicos. Porque no fim das contas, sobreviver no meio da galera não é só uma questão de lógica pura, né? Exige muita empatia. O Rousseau manda muito bem quando diz que os atos da consciência não são julgamentos, são sentimentos. A razão sozinha, puramente fria, não dá conta do recado em sociedade. Ela precisa estar de mãos dadas com um coração justo. Quando esse jovem aprende a se colocar no lugar do outro e entende que a dor do vizinho é igual à dele, aquele amor próprio que ele aprendeu lá na floresta se transforma num amor gigante e cheio de virtude por toda a humanidade. E, para fechar, vamos à nossa última seção, o legado de Rousseau hoje. Como aplicar essa filosofia do século XVIII na nossa educação atual? Depois de ver o passo a passo da criação do Emílio, bate aquela dúvida. Por que a gente ainda lê um cara tão radical com uma ideia que parece impossível de se colocar numa sala de aula de verdade hoje em dia? A grande sacada está nos princípios. Nomes gigantes da educação como Pestalozzi e Froebel suaram a camisa para adaptar essas ideias profundas para dentro das escolas. A lição moderna não é soltar a criança numa ilha deserta, óbvio, mas sim criar métodos para que a pessoa aprenda a pensar com a própria cabeça, resistindo àquela obediência cega ao sistema. O educador, nessa história toda, vira um baita de um protagonista político. Ele não está lá só para passar matéria no quadro, mas para construir o futuro. A realidade que a gente tem hoje não pode ser o limite do que a gente ensina. Ela é só o nosso ponto de partida.
E para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, quero deixar uma provocação na tela que vem direto dessa obra e que serve para a gente refletir bastante. É uma pergunta desconfortável, mas necessária. Será que a educação de hoje está realmente formando pessoas que pensam de forma crítica e independente? Ou a gente está só criando engrenagens para fazer a máquina da sociedade continuar girando do mesmo jeito? Se a ideia da vida é existir com liberdade e justiça de verdade, a gente tem que estar sempre questionando o jeito que ensinamos e aprendemos. Foi muito bom explorar essas ideias brilhantes e ver como elas ainda batem forte hoje. Que esse papo continue rendendo novas perspectivas. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.